Agora temos outra entrevista. A gente conversa com Karen Scavacini, psicóloga e fundadora do Vita Aleri. A gente vai falar sobre feminicídios. Karen, tudo bem? Boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Boa Karen, noite, Duda. boa Boa noite, noite. Dani. Anos e Boa, anos no boa online, a noite. gente continua entrando no mudo, né? Peço desculpas. Acontece bastante. Karen, bom, sobre feminicídios, uma dúvida que sempre aparece é se há de fato um aumento do número dos feminicídios ou o que está acontecendo agora é mais uma conscientização maior das pessoas, há instrumentos legais, então há mais registros desse tipo de crime. O que está acontecendo? Olha, a gente realmente vê um aumento nesses números, né, dos anos anteriores para esse ano, e isso vai, logicamente, que esses números eles significam muito mais do que só números, né? E sim um impacto no dia a dia de mulheres que são mortas ou vão sobreviver com ataques que são claramente motivados por questões de gênero. E o que responde isso é sim um aumento real em algumas localidades, e isso pode ser impulsionado por questões econômicas, conflitos familiares, as desigualdades de gênero, dinâmicas que a gente tem ainda muito presentes hoje em dia de controle emocional que aumentam em períodos de instabilidade. Mas a gente também tem maior visibilidade para os casos e maior registro. E isso é um resultado de algumas leis que são mais específicas e uma conscientização maior do que é feminicídio. Então, o fato das pessoas hoje conseguirem colocar, inclusive nas redes, que houve um caso ou houve outro caso, isso começa a dar visão. Não significa que que isso resolva a situação, né? Então, não se trata só de uma notificação, mas também de uma comunicação maior do que está acontecendo. Denis Xavier? Cara, um prazer falar com você, parabéns pelo seu trabalho. Eu comecei o nosso papo aqui hoje, mais cedo, falando da minha presença por uma certa época da minha vida nos bastidores da vida política em Brasília, e eu me lembro que sempre que havia datas de celebração da mulher e datas correlativas, as mulheres, inclusive, tomavam a mesa da presidência, as comissões se apresentavam e havia votações assim subsequentes de pautas relativas exatamente especialmente à segurança da mulher, né? Pautas contra a violência relativa à mulher. E essas pautas parecem ter avançado muito, porque parece, e aí eu estou falando de orelhada, que há pouca repercussão fática na relação entre a quantidade de leis passadas, aprovadas, e os índices de violência. Por que esses índices parecem continuar aumentando ou persistindo? Bom, infelizmente o que a gente vê é que a gente pode ter leis. Agora, essas leis serem realmente aplicadas é uma diferença muito grande. Então, nem toda lei ela vai ter uma aplicação. E outra questão, especialmente com relação à violência de gênero, é a cultura. Então, a gente tem uma questão cultural no país hoje, onde ainda você fazer algo contra a mulher, às vezes é quase uma questão de honra, né? Por mais absurdo que isso possa parecer. Então, a gente pode ter leis, enquanto as pessoas se sentirem acima dessas leis, enquanto a gente tem uma cultura que também vem, infelizmente, de políticos que trazem, né, às vezes, a mulher como um ser inferior, ou se a gente até olhar a presença das mulheres na vida política, isso reflete um pouco do papel da mulher na sociedade, na decisão das leis, no geral. Então, eu acho que a reflexão ela é muito mais ampla, né? Existem as leis, mas a gente precisa ter uma psicoeducação, a gente precisa ter uma educação voltada para uma mudança de cultura e os homens precisam perceber de que esses crimes têm uma consequência e que tem uma consequência séria. Enquanto tiver essa sensação de impunidade, pode ter a lei que for, que eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Mas, Karen, existe alguma política específica assim que você acha que consegue ser muito eficiente na prevenção do feminicídio? É uma campanha na televisão? Seria isso? Ou é criar delegacias da mulher? Porque também acho que tinha uma questão aí acho que foi São Paulo isso que estavam reclamando que as delegacias não funcionavam 24 horas, né? Mas se fosse para escolher
uma ou duas políticas muito bem sucedidas na prevenção do feminicídio, o que você escolheria? Olha, eu pensaria, né, na questão de programas baseados mais em evidência que vão abordar masculinidades, a regulação emocional, a resolução de conflitos de uma maneira não violenta, mas principalmente a gente tem nessa mudança de cultura, esse atendimento da mulher, seja em delegacias, seja no hospital, seja em outros ambientes, que elas tenham um acolhimento e não um julgamento. Então, a mulher conseguir ser vista como vítima e não como alguém que está colaborando para que essa violência aconteça. Então, o que eu diria de pensar nessas leis seria ter um atendimento psicossocial integrado, com serviços que combinassem um apoio psicológico, orientação jurídica e proteção para as mulheres vítimas de violência, uma medida mais ágil das medidas protetivas. Então, eu estou falando aí de sistemas de alerta, estou falando de sistemas que podem diminuir reincidência, podem diminuir ameaças, e uma capacitação continuada de profissionais, e aí quando eu estou falando de profissionais, eu estou falando de profissionais da saúde, da segurança, da assistência, onde eles pudessem ter uma chance maior de identificar esse risco e ajudar a interromper esse ciclo, né? E acho que tem uma outra coisa que foi citado aqui, por exemplo, no mês da mulher, então as mulheres vão lá e falam, e acho que as políticas elas têm que ser permanentes, né? O que acontece é que se fala muito durante períodos, então você tem campanhas que são muito sazonais, e a gente precisa de uma redução para ter uma redução maior do feminicídio. Os países investem aí em políticas que são mais estruturadas, mais estáveis, e não só uma resposta mais emergencial. Denis, quer fazer mais alguma pergunta? Eu só queria entender se existe alguma possibilidade de algo mais tangível num país que seja pobre como o nosso, né? Quer dizer, nós conseguimos tomar alguma medida mais imediata, por exemplo, uma rede de proteção ali na vizinhança, alguma coisa assim que possa ajudar a mulher nesse sentido, ou nós vamos depender desses movimentos de mais médio e longo prazo, inevitavelmente? Não, nós podemos ter movimentos mais rápidos. Inclusive, a gente tem no Brasil, por exemplo, o Mapa do Acolhimento, que é um site onde mulheres vítimas de violência podem buscar atendimento jurídico e psicológico gratuito. E esse é um sistema que ajuda muitas mulheres. Então, acho que quando a gente começa a olhar essas notícias e também a se conscientizar de que todo mundo pode fazer um pouco, ou seja, você está vendo uma mulher que é vítima, você se implica em tomar uma atitude, em não ter, né, aquela questão de em briga de casal, ninguém coloca a colher, você consegue sim ter um olhar mais rápido e uma ação mais rápida do que essas a médio e longo prazo. Então, acho que cabe também aí um papel da sociedade de poder agir e não ficar passiva diante dessas situações, ou de ver a mulher como causadora dessas violências que a afligem. Karen, o que pode ser feito em relação aos homens, né? Fala-se muito da masculinidade tóxica, então acho que a gente começa a aprender isso já na escola, às vezes na família, e depois, quando o homem realmente começa a dominar totalmente a mulher, porque a coisa são estágios, né? Ele vai cada vez mais usando ela ali como um objeto, alguém que pode ser agredido, alguma coisa desse tipo. O que pode ser feito com os homens nesse caso? Bom, a gente pode pensar desde a criança, então até ela poder ter o direito dela demonstrar os sentimentos dela, que não seja, por exemplo, pela agressividade. Hoje a gente tem uma questão que o menino ele demonstra muito do seu sentimento através da agressividade. Por quê? Porque o choro, porque a sensibilidade não são toleradas em muitas das nossas culturas. Então isso pode começar com crianças, na própria educação socioemocional, ou quando você permite que esse menino expresse esses sentimentos e que está tudo bem. Né? Quando você tem brincadeiras que são de cuidar também, que o menino também tem essa brincadeira de cuidar, e não só a brincadeira de matar, de ter uma ação violenta para conseguir algo que ele quer. A partir daí também as famílias podem ter conversas com essas crianças, com esses adolescentes. Então eu estou falando que isso pode começar na família, na sala de aula, em conversas, em debates, por exemplo,
no próprio disciplina de projetos de vida que muitas escolas têm, isso pode ser conversado. E aí indo para o homem, né? Para o homem mais velho, e isso também dentro das empresas, quer dizer, você ter sensibilizações dentro da empresa, rodas de conversa Ótimo. e acolhimento desses homens. Joia. Karen, a gente conversou com Karen Scavacini, psicóloga e fundadora do Vita Aleri. Karen, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, muito obrigada e boa noite.